Em um vídeo anterior a este, eu expliquei o que é o PAS, que é a Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, como funciona esse modelo de organização produtiva e expliquei cada componente dele, a lógica dos componentes. E hoje eu venho aprofundar nesse conhecimento, explicando como planejar eficientemente, como desenhar esse PAS e implantar eles baseado em conhecimento técnico e científico. Bom, vou estar deixando o link do outro vídeo em algum local dessa plataforma para que vocês possam tomar posse desse conhecimento e chegar nesse vídeo com uma bagagem, mas vamos tentar ser o mais objetivo e prático possível. Então, vocês têm o sistema PAS, esse desenho aqui com um galinheiro no centro. Já expliquei a lógica desse galinheiro no vídeo anterior e neste eu vou apresentar como construir e como posicionar esse galinheiro. Então, uma das decisões definitiva é a escolha do local. Após essa decisão, se for mudar mais para frente, vai ter que fazer tudo de novo do zero. Então, essa é uma das primeiras decisões e, se não, uma das mais importantes. A escolha do terreno, ela precisa ser observada a questão da declividade deste terreno. Se é um terreno com uma alta declividade, um terreno sinuoso, não é um terreno ideal. O interessante é que seja uma área com declividade entre 1 a 3%. Tá? Permite a drenagem da água, mas não com tanta velocidade, né? Não permite encharcamento, né, que é esse alagamento, mas também não causa erosões, provocando sulcos, rossorocas e erosões fluviais. Então, opta-se por uma área que não seja necessário fazer terraços, né, porque é uma área muito declive, ok? Então, essa é uma das decisões muito importantes. Além disso, faz-se uma análise da paisagem. Com um técnico, a gente analisa as condições físico-químicas do solo, como se é um solo arenoso, ou é um solo predominantemente argiloso, né? Classifica esse solo com base na pedologia dele, se é um neossolo, essas coisas que está relacionado à física e química do solo. Para análise química é necessário coleta desse solo e levar para um laboratório para analisar se ele não tem alguma deficiência, analisados principalmente se o solo não foi aterro ou lixão, que aí não dá para produzir hortaliça, alimentos que serão consumidos cru, num solo que virou lixão por muitos anos. Qual a disponibilidade de recursos renováveis e recicláveis? A escolha do local, além da declividade do terreno, é analisado se tem uma fonte de energia elétrica ou fonte de água, se é um local com boa insolação. A gente vai ter na propriedade os recursos que podem ser reciclados, como madeira, telha, tijolos, que poderão ser utilizados na construção do galinheiro. Então faz-se esse tour pelo sítio, pela propriedade e analisa se tem algum material que pode ser reciclado. Antes de plantar também, analisa-se a cultura alimentar do local, vê se as pessoas consomem aquele tipo de hortaliça, né? Não vai plantar uma hortaliça que ninguém vai consumir, né? E principalmente se ela é adequada para a região. Questões endoclimática da planta, endofaclimática, o nome é bem assim. Além de que analisa se tem mercado para comercializar o excedente, se você tem alguma feira que pode estar levando os ovos, os alfaces para comercializar. Eu toquei nesse ponto no vídeo anterior, ressaltando que é importante participar
de uma associação, do sindicato, para ter mais acesso a esses locais. Posicionamento da horta. A gente posiciona de acordo com o princípio da permacultura, que é levado em consideração a quantidade de visitas feita no elemento. Por exemplo, o galinheiro. O galinheiro, ele requer no mínimo 365 visitas por ano, se não for totalmente automatizado, né, para fazer limpeza, coleta de ovos, abastecer com ração. Então, ele é um elemento que requer bastante visitas e por isso ele fica próximo da casa. Também a horta é interessante que seja próximo da casa, né, na saída da cozinha, para que quando precise fazer uma colheita de alface, acelga, ou cheiro verde, esteja próximo ali e não precise se deslocar para um local longe. Uma produção de madeira, por exemplo, ninguém precisa estar indo visitar essa produção de madeira todo dia, então requer poucas visitas, não fica mais longe. E no caso da horta, você vê que é um elemento que requer cuidado constante, né? É um sistema vivo que precisa de manejo e cuidado, então ela fica aqui próximo da casa, ali na zona 1. Essa é a lógica da permacultura. É para economizar energia, caminhando, e facilitar o dia a dia no campo. A posição do galinheiro, isso é uma das etapas muito importantes. Sabe-se que no sistema do país, o galinheiro vai no centro do sistema, vai fazer os círculos, os canteiros ao redor dele, e ele concentrado ali no centro. Mas a posição dele com relação ao Sol vai predizer se as aves vão ter um bom desempenho ou não, pois a insolação direta no galinheiro vai causar um estresse térmico, vai transformar esse galinheiro em uma estufa térmica e atrasar o desenvolvimento das aves. E outro fator interessante a ser observado é a direção do vento. As galinhas não gostam de vento direto. Quando tem ventilação direto nelas, elas adoecem bastante. Então, constrói-se um quebra-vento ou já posiciona esse galinheiro para não receber essa ventilação direta. Eu vou aprofundar mais no quebra-vento para frente, porque é um componente muito importante nesse sistema. E agora vamos para a marcação do terreno, né? Já escolhemos o terreno, já sabemos onde vai ser construído, e aí vamos para a marcação. Primeiro, marcou-se o comprimento e a largura do terreno. Você vai medir a área da base, né? Faz ali o comprimento. Supomos que dê 50 metros, aí a metade vai ser 25, ok? Marcou a metade da área da comprimento, marcou a metade da área da largura, e onde esses pontos se cruzar vai ser o centro, ok? Do centro é onde se constrói o galinheiro, então vai se marcar o primeiro círculo. Do primeiro círculo vai sendo construído os outros círculos concêntricos. Então, marcou o centro, fica uma estaca ali, uma estaca que permita com que amarre algum arame, estique algum arame nela e ele gire. Então, é interessante ter uma polia na cabeça dessa estaca ou um formato de laço que permita com que estique outra estaca e ela vá girando, igual está aqui ilustrado, tá? Então, esse raio aqui para a construção do galinheiro, a gente viu que no mínimo 2,5 metros, tá? Que está 2,20 metros, o que vai dar um diâmetro de 4,40 metros. E é interessante que tenha pelo menos 5 metros quadrados para alocar uma boa quantidade de aves e que elas consigam passear por ali, não fique tão adensada como ocorre nas granjas convencionais. Então, com essas duas estacas, a gente vai ter um exemplo de compasso, né, para marcar o círculo. E aí é só vir com essa estaca aqui, movendo-se, marcando, desenhando o círculo, tá? E aí tem o primeiro desenho do primeiro círculo, né, o compasso humano. E vem com a estaca marcando, né? Pode-se colocar para marcar um cal virgem, né? Que aí já faz
uma correção do solo, da acidez do solo, ou colocando já as estacas, né? E, e aí faz a marcação, né? Com essa marcação vem se construindo o círculo do centro, né? Que vai ser o galinheiro, e a partir desse círculo vem sendo construídos os outros canteiros, né? Faz a marcação, aí dá a primeira rua, essa primeira rua retira-se o solo com a enxada, o enxadeco vai se retirando e colocando no canteiro. E aí, do primeiro círculo, tem a primeira rua, essa primeira rua é mais larga, e para construir o canteiro é só retirar esse solo da rua e colocar por cima do canteiro, tá? E aí você vai tendo o canteiro. E os canteiros na medida padrão, né? Com a rua. A primeira rua é interessante que seja uma rua mais larga, né? Para dar esse espaço para andar pelo galinheiro com mais liberdade. Os outros canteiros vai ter esse padrão aqui de 40 a 50 centímetros, com o canteiro medindo de largura, essa largura da base, entre 1 metro a 75 centímetros. O quebra-vento, outro fator muito importante na construção desse sistema, porque vai impedir com que o vento leve a umidade do sistema, prejudicando o desenvolvimento das árvores. E tem vários estudos mostrando que quando se constrói um quebra-vento, a produção de hortaliça melhora. E esse quebra-vento funciona da seguinte forma: coloca-se umas árvores que são 5 vezes maiores do que a hortaliça, pode ser bananeiras, tá? Bananeira é um excelente quebra-vento. Com espaçamento, porque esse vento ele precisa entrar aqui, ele precisa permear, ele não pode ser barrado 100%, tá? Porque quando ele passa, o restante do vento vem por cima e ele não desce, ele não vai fazer isso aqui, ó, porque tem um outro vento passando aqui. E aí ele segue. Esse vento que passa é menos agressivo, digamos assim, e esse outro vento segue sem causar nenhuma turbulência e prejuízo no cultivo das hortaliças. Outro fator importante é o sistema de irrigação. Nesse tipo de cultivo, é interessante que seja por gotejamento, principalmente no semiárido, vai trazer economia do recurso hídrico. É interessante quando se adota na produção zootécnica, ao invés do galinheiro, o tanque de peixe, a reciclagem dessa água, porque no semiárido não dá para desperdiçar água. Organizar, ou planejar o país é organizar a energia envolvida no sistema, água, sol, é, vento, e fazer o manejo de uma forma estratégica, para não desperdiçar sua energia e você trabalhar de forma eficiente. E fornecer também o bem-estar animal, é o único sistema que é integrado. E se você desenhar esse sistema respeitando a lógica, ele vai trabalhar a favor de você, vai trabalhar com você. Se não, ele vai trabalhar contra você e você vai desperdiçar muita energia. Então, no próximo vídeo eu vou estar aprofundando na compostagem, em como construir o tanque de peixe, como manejar e reaproveitar essa água. Fique no canal, dê um like no vídeo para fortalecer e nos vemos em breve. Valeu!